pessoal, caros alunos, colegas, nós vamos debater um pouquinho aqui sobre alguns conceitos básicos da semântica que a gente vem discutindo aí ao longo dessas trilhas, nessa primeira unidade de língua portuguesa, e a gente vai discutir aqui bem sucintamente alguns conceitos importantes, né? Em que a gente aprofunda lá nas atividades, né, nas leituras. Aqui é só mesmo a base, mas vocês sabem que para conhecer tem que se aprofundar mais nas leituras que eu passo lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? Então vamos lá, né, debater um pouquinho desses conceitos. E o primeiro conceito é um conceito bastante já conhecido, né, de todos, que é a questão da denotação e conotação, que está justamente ligada à significação das palavras, né? E como a gente sabe que a denotação e a conotação, ela remete àquela característica de que as palavras, seja lá em qual língua for, elas não têm uma significação estável, fixa, né? Estática. Essa significação, ela varia, certo? De acordo com o contexto em que se aplica determinados termos, determinadas expressões. Observe nesse exemplo, a menina está com a cara toda pintada, né? E aquele cara parece suspeito. Então, se eu digo a menina está com a cara toda pintada, então aqui a menininha com a cara toda pintada. Esse cara aí eu estou me referindo ao rosto da menina, né? Então, cara aqui, né? Cara aqui seria face, rosto, né? Agora, quando eu falo assim, aquele cara parece suspeito, ó, eu estou me referindo ao rosto? Não, aqui eu estou me referindo ao rapaz, né? Então, aquele cara, nesse caso aqui, eu estou me referindo à pessoa. E não à parte da pessoa, ao rosto. Então, veja que a mesma palavra, ela vai ter significado diferente, vai ter significado distinto, certo? Então, assim, frequentemente, né, como está aí, remete-nos a novos conceitos por meio de associações dependentes de sua colocação numa determinada frase. Então, é bem simples a gente entender isso, né? Que palavras na nossa língua, elas têm que ser colocadas no contexto para que você entenda. É por isso que eu sempre falo com meus alunos, quem está estudando língua, uma língua estrangeira, uma segunda língua, a gente usa o dicionário no último caso. As palavras a gente tem que aprender pelo contexto. Porque se fosse assim, você poderia pegar um dicionário, decorar as palavras e se tornar um poliglota. Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer as relações de sentido de acordo com os contextos, né, e usos da língua. Então, no caso, a menina está com a cara toda pintada, continuamos com o mesmo exemplo, né, só para a gente fazer uma pequena análise, né? No caso, no primeiro exemplo, a palavra cara significa rosto, como eu já falei, e a parte que antecede é cabeça, conforme consta nos dicionários, não é isso? E já no segundo, o que é que acontece? A palavra cara teve seu significado ampliado por uma série de associações. Entendemos que nesse caso significa pessoa, sujeito, indivíduo. Aí eu volto aqui para a gente analisar. Cara, toda pintada. Cara, aquele cara parece suspeito. Quando a gente fala de sentido denotativo, é aquele sentido que está no dicionário, certo? Então, se você pegar o dicionário, você vai perceber que geralmente, qual é o significado que está mais para o dicionário? Esse cara toda pintada ou o cara parece suspeito, né? O que tiver o sentido dicionário é aquilo que nós chamamos de sentido denotativo. Quando você amplia esse sentido para outros contextos, nós chamamos de sentido conotativo. Então vamos lá, né? No primeiro exemplo, a palavra apresenta o seu sentido original, né? Impessoal, sem considerar o contexto, tal como aparece no dicionário. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o sentido dicionário
é o que nós chamamos de sentido denotativo, né? Nesse caso, prevalece o sentido denotativo ou denotação do signo linguístico. Então, é o sentido de dicionário, certo? Agora, no segundo exemplo, a palavra aparece com outro significado. Então, esse significado foi ampliado, certo? Quando você amplia o significado para um outro contexto, para uma outra situação, que não aquela situação original do dicionário, nós dizemos que esse sentido é conotativo. Então, há ali uma conotação. A conotação ela é muito utilizada, vocês viram lá, se vocês lerem qualquer poema, vocês vão ver que o significado das palavras, elas flutuam muito nesses outros sentidos, nesses outros significados ampliados por outros contextos. Então, os poetas e os escritores, os literários, os textos literários, eles se utilizam muito desse recurso, né, da semântica para criar textos, né, aí munidos das características do texto literário, né, que emite, dentre outras situações, tem essa finalidade de despertar a emoção, despertar sensações, sentimentos, afetividade ou outros sentimentos quaisquer quando a gente faz a leitura. Então é um recurso muito utilizado, né, nos textos literários. Você vai ter muito da conotação, né, da ampliação do sentido das palavras. O texto jornalístico, o texto científico, ele vai usar mais então aqui, ó, os textos informativos, por exemplo, que é o texto jornalístico, os textos científicos, os artigos, teses de doutorado e tal, dissertações de mestrado, vai usar muito da linguagem denotativa. Já que na literatura, né, você vai ter muito, né, na literatura, na arte, de um modo geral, você vai ter muito o sentido conotativo. Vejam as músicas, né, as letras de músicas. Vocês vão ver muito o sentido denotativo das palavras, ou seja, os sentidos que estão ampliados para outros contextos, que não aquele contexto do dicionário, do seu significado de dicionário. Uma outra concepção da semântica que nós trabalhamos é a sinonímia e a antonímia. É um palavrão aí, né? Mas não é nada do outro mundo. Sinonímia e antonímia vem de sinônimo e antônimo. A gente já estuda isso lá desde os anos iniciais, né? Em que a gente pode associar isso a sinônimos e antônimos, né? Então, o uso das palavras em contexto comunicativo pode criar diferentes relações de sentido entre elas. E sinônimo e antônimo tem a ver com semelhanças e oposições, né? Então, vamos lá. O que seria a sinonímia? A relação tem a ver com sinônimo, é a relação que ocorre quando diferentes palavras e expressões possuem um sentido semelhante. Então, eu tenho lá um conjunto de palavras que tem o mesmo sentido, né? O que a gente chama que elas são sinônimas. Então, nós chamamos isso de sinonímia na semântica. Então, veja lá, sinal, sinaleira, semáforo, farol. Tudo quer dizer a mesma coisa, né? Eu parei no sinal, outro parei na sinaleira, outro eu parei no semáforo, outro eu parei no farol. Estão dizendo a mesma coisa, né? Colóquio e diálogo, né? Casa, moradia, lar, abrigo, tudo tem o mesmo significado. A minha casa fica no distrito de não sei da onde. Então, a minha moradia é na zona urbana. No meu lar é aconchegante. O meu abrigo, onde fico, me protege das intempéries da natureza. Então, essas palavras elas têm significados muito parecidos, muito semelhantes. Nós chamamos esse recurso de sinonímia. Por outro lado, né, quando nós temos sentidos opostos, nós chamamos de antonímia, né, que é justamente o sentido inverso, né, quando possui sentidos opostos. Ou seja, quando as palavras são antônimas. Então, veja lá, leal, desleal, bonito, feio, limpo, sujo, claro, escuro, rico, pobre. Então, são os contrastes, né? Alto, baixo, aberto, fechado, largo, estreito. Nesse contexto que a gente vive, né, de polarização política como a gente tem, a gente vê bem isso, esses contrastes que
que no campo da política não é legal, no nosso campo, né, social a gente está sofrendo aí, como vocês percebem, por conta dessas polarizações que ocorrem, só lembrando assim, o contexto sociopolítico que a gente vive no momento. Então, o que nós temos aqui, nós temos conceitos, sinônimo e antonímia, que parece ser coisa complicada, mas que basta a gente lembrar de sinônimo e antônimo, que é a mesma coisa. Bem, e a hiperonímia e hiponímia? Também palavras assim, que a gente fica pensando que é uma coisa difícil, mas não é. Né? Esses vocábulos, essas palavras, elas estão relacionadas ao estudo da semântica também, né? Que se ocupa desse significado das palavras. Mas o que vem a ser a hiperonímia e a hipomínia? A hiperonímia e a hipomínia é essa relação que ocorre quando uma palavra possui um sentido que engloba um conjunto de outras palavras com sentido mais específico. Ó, hiperonímia e hiponímia, veja só. A hiperonímia é a relação que ocorre quando uma palavra possui um sentido que engloba um conjunto de outras palavras com sentido mais específico, né? Essas palavras que possuem um sentido mais estrito são os hiponômios. Então, pelo exemplo, vamos para a prática que fica claro. Quando a gente conceitua assim, às vezes fica você fica, poxa, mas isso quer dizer o quê? Olha como é simples. Quando eu digo insetos, aqui eu tenho uma hiperonímia. Eu estou pegando uma palavra que engloba o conjunto de uma infinidade de seres. Insetos, aí eu vou ter borboletas, moscas, mosquitos, besouros, grilos, gafanhotos, cascudos, não sei. Enfim, insetos vai ser aquele que vai englobar todo um conjunto de seres de uma espécie, né? Eu falo esportes. Esporte é um hiperônimo. Já quando eu falo natação, futebol, voleibol, handball, eu estou me referindo a hiponômios, certo? Então, é como se fosse conjunto e subconjunto. Não tem aquele conceito da matemática? O conjunto seria os hiperônimos. E o subconjunto seria o quê? Seria os hiponômios, né? Mamíferos. Você está se referindo a uma série de seres de um conjunto, né? Você está se referindo aí a vaca, a cachorro, a gata, o homem, etc. Veículos. Dentro desse hiperônimo, você vai ter vários hipônimos, hiponômios, né? Que são os carros, avião, caminhão, motocicleta, bicicleta, etc. Assim como flow, sentimento e por aí vai, né? Então é só você fazer essa relação entre o hiperônimo, que é aquilo que indica uma palavra que engloba um conjunto de outras palavras, e o hiponômio ele vai no sentido inverso, né? Porque ele vai especificar, né, cada uma dessas espécies desse conjunto do hiperônimo. E a polissemia, que é um outro conceito bem interessante, né? Também tem relação já com o que a gente discutiu. A polissemia ela é essa propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Poli quer dizer vários, né? Muitos, múltiplos. Semia seria significado. Então, o significado múltiplo, significados múltiplos, muitos significados. Mais uma vez, o texto literário ele se utiliza muito da polissemia, né? Porque para uma mesma palavra ela vai ter vários significados. Então veja aí, por exemplo, a palavra cabo, né? Cabo pode ser posto militar, pode ser acidente geográfico, né? Pode ser o Cabo da Boa Esperança, né? Lá onde dobra a África e a Ásia, né? Para chegar na Ásia. Então cabo pode ser um acidente geográfico, pode ser um posto militar, o cabo, o sargento, pode ser um cabo de vassoura, né? Pode ser o cabo da faca, enfim. Então, o cabo ela tem vários significados, então você vai ter que ver, né? Isso aqui só vai ter sentido dentro de um contexto. Né? Eu não posso chegar simplesmente cabo, eu tenho que ver qual é o contexto em que essa palavra é aplicada para ver o seu sentido, porque ela tem vários significados. Nas outras línguas acontecem isso também. Banco
né? Eu posso me referir a uma instituição financeira, né? O Banco do Brasil, né? O Banco do Bradesco, ou eu posso me referir ao bancozinho lá do assento, né? O banco de madeira que eu tenho lá na cozinha, ou o banco do carro onde eu sento e por aí vai. Mesma coisa da palavra manga, né? Manga é a parte da roupa, aquela parte que fica, né, no ombro, no braço. E pode se referir também à fruta, que é aquela fruta que todo mundo conhece. Então isso que é polissemia, é uma mesma palavra, ela pode ter significados múltiplos, poli, né? Poli quer dizer muito, semia significados, muitos sentidos. Então outro recurso aí, outra propriedade da semântica muito utilizada na linguagem literária também, né? Outro conceito que a gente trabalhou, que a gente viu nas trilhas, é o conceito de intertextualidade. O que quer dizer intertextualidade? Nós quando escrevemos, geralmente nós fazemos relações com outros textos, né? Eu costumo dizer que todo texto é um intertexto, né? Por mais que você não cite diretamente um outro texto, você sempre vai ser influenciado por outras leituras. Então, a intertextualidade é o quê? Essa relação que é feita quando um texto é citado a partir de outro texto que já existe. Mas mesmo que você não o cite diretamente, de qualquer modo você é influenciado por outros textos, né? Então, é isso que nós chamamos de intertextualidade. É quando você escreve, na sua escrita, você é influenciado por outros textos, por textos de outros, certo? Quando você cita nominalmente as palavras de outro autor, você tem que referenciar esse autor, né? Senão é plágio, e plágio é crime, né? Você pode, a gente diz que a intertextualidade explícita, ela se dá quando você cita diretamente alguém numa produção textual sua, né? E ela está implícita quando essa citação não é, digamos assim, não é visível à primeira vista, mas que está ali dentro do texto, de alguma forma. Então, esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Então, isso não acontece só no texto escrito, né? Existem outros tipos de textos, né? Em outras formas de linguagem. Você vê muito essa questão da paródia das músicas, né? Existe hoje, assim, que está em voga muito os memes. Os memes não deixam de ser, que a gente chama de remixes, né? Os memes, remixes, não deixam de ser intertextualidades, porque a partir da produção de outros, você constrói você se autoriza a criar a partir do que o outro já criou. Isso os meninos da internet fazem isso muito bem, né? Você se aproveita aí de uma situação, até para criar humor, né? Na situação pré-existente, e cria em cima daquela situação uma outra criação sua, e que vai provocar um humor ou uma crítica, né? Então, esses memes, eles se utilizam desse recurso da intertextualidade, do texto do outro. Eu estou falando texto aqui no sentido bem amplo, não só no sentido do texto escrito, entendo, né? Da imagem, né? De uma situação, vocês fazem muito isso, você pega um vídeo lá de um cara fazendo não sei o que e já transforma em um outro. O pessoal faz muito, pegar um filme lá, aquele meme mesmo dos 300, não sei se vocês já ouviram, é bem hilário, que os personagens lá conversando. O cara faz uma dublagem lá que não tem nada a ver com o que está sendo falado no filme, e ele coloca assim, fica bem engraçado. Então, é uma situação em que você se aproveita de um texto já criado por outro e faz um outro texto a partir da sua intenção ali, né? Então, isso quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente um gênero em gêneros iguais, é isso que eu estou falando, né? Não só no texto escrito, mas no vídeo vocês veem isso muito, no áudio, nas imagens, certo? E a interdiscursividade, são palavras sofisticadas aí, gente, mas não é nada de difícil. Interdiscursividade, se a gente pegar aqui discurso, isso aqui é discurso, né? Discurso é o quê? Né? É a fala do outro. Então, a interdiscursividade é quando no meu discurso eu trago o discurso do outro, né? Quando na minha fala eu trago a fala do outro. Então, na minha oralidade, nos meus discursos, nos meus enunciados discursivos, eu trago implícito na minha fala a fala de outras pessoas. Então, isso que nós chamamos de interdiscursividade. E como está aí, o conceito de interdiscursividade, ali essa concepção de que os discursos se relacionam
a outros discursos. Um discurso traz em sua constituição outros discursos, tecidos por ele, seja pelos já ditos em um dado lugar e momento histórico, seja por aqueles a serem ainda produzidos. Também os ditos e os não ditos, né? Recomendo aí a leitura de Bakhtin, né? O grande Bakhtin aí, que vai falar dessas questões dos enunciados do discurso, discursivos. Se quiserem se aprofundar realmente, né? Nessa temática. Então são conceitos aí muito caros à semântica e espero ter contribuído aí de alguma forma para as nossas reflexões e até a próxima aula.